Fala galera, tudo beleza? Eu sou o professor Boniek e hoje a gente vai fazer aquela revisão marota de operações fundamentais envolvendo frações. Você sabe fazer as 4 operações fundamentais com frações? É isso que a gente vai rever hoje, então se liga. Vamos começar pelo mais simples de todos, que é a multiplicação, tá? Multiplicação é mais fácil, numerador vezes o numerador e denominador vezes o denominador. Então, recapitulando, o que é um numerador? Numerador é o número de cima. Então, se eu coloco aqui uma fração, 3 quartos, o número de cima é o numerador, o de baixo é o denominador, tá? Então, se eu tenho essa fração, 3 quartos, eu vou multiplicar pela fração 2 sétimos. Como está escrito ali, a regra é numerador vezes numerador, coloca em cima, denominador vezes denominador, coloca aqui embaixo. Resumindo, o de cima vezes o de cima, coloca aqui em cima, o de baixo vezes aqui embaixo, coloca aqui embaixo, ok? Então, multiplicar frações é só isso, sem segredo. Vamos falar um pouquinho sobre a divisão de frações. A divisão de frações, como está escrito aí, você copia o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, vamos lá. Minha primeira fração aqui, por exemplo, poderia ser essa aqui, 2 terços, dividido. E a minha outra fração poderia ser, sei lá, 1 sétimo. Como que a gente efetua essa divisão de frações? Copia o primeiro, então vou copiar a primeira é essa azul, estou aqui só copiando ela. Aqui era a conta de divisão, tá? Então, copio o primeiro, vou inverter, vou trocar a divisão pela operação inversa da divisão, que é a multiplicação, tá? Se eu troquei a operação da divisão pela operação inversa, eu tenho o direito de pegar esta fração que está aqui embaixo e inverter ela. Perceba que aquela fração era 1 sobre 7, agora é 7 sobre 1. Então, a regra é essa, dividindo duas frações, copia a primeira, multiplica pelo inverso do segundo, tá? A partir daqui, o que aconteceu? A gente cai na regra que a gente já viu. Temos uma multiplicação de frações. Numerador vezes numerador, coloco o resultado aqui. Denominador vezes denominador, coloco o resultado aqui, tá? Vamos a outros exemplos. A gente tem que ficar esperto aqui, por exemplo, se a gente tiver algumas frações assim, por exemplo, 2 terços dividido por 7. Mas também poderia ser 2 dividido por 3 sétimos. Qual a diferença entre eles? É o tamanho dessa risca aqui. Então, como essa risca aqui é uma risca mais comprida, ela está indicando que aquilo que está acima do risco mais comprido é a primeira fração. O que está abaixo do risco mais comprido é a segunda fração. Então, aqui a minha primeira fração é 2 terços. Copia a primeira fração. Multiplica pelo inverso da segunda. Você fala, professor, aqui o segundo não é uma fração. É sim. Porque sempre que você precisar, qualquer número, como por exemplo aqui é o número 7, você pode escrever ele sobre 1, tá? 7 sobre 1. Então, sempre quando não tem nada, você pode colocar sobre 1. Então, aqui era só 7, na verdade é 7 sobre 1. Jogo o inverso, vai virar um sétimo, tá? E aqui, nesse caso, aplicam novamente a regra da multiplicação. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 7, 21. E foi. Agora, perceba como aqui embaixo já está diferente. O risco mais comprido separa as duas frações. Então, esse é o risco mais comprido. O que está acima do risco mais comprido é a primeira fração. Então, aqui no meu caso, a minha primeira fração é apenas o 2. E aqui a minha segunda fração é o 3 sétimos. Lembrando que o 2, quando não tem nada, você pode colocar o 1 embaixo, tá? Então, esse 2, na verdade, é 2 sobre 1. Ele é a minha primeira fração. Multiplica pela segunda fração. A segunda fração é 3 sétimos. Inverte. Vai virar 7 terços. Então, qual que é a jogada, pessoal? Essa regrinha da divisão. A gente está pegando uma coisa que a gente não sabe resolver, que é dividir duas frações, e estamos transformando em algo que a gente sabe resolver, que é a multiplicação de frações. Então, tá aqui. Antes eu tinha uma divisão, não sei resolver. Usando essa regrinha, copio o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, eu transformo a conta de dividir em conta de vezes. Conta de vezes eu sei fazer aqui, multiplicando frações. O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 3 vezes 1, 3. Então, repara que nesses dois exemplos, embora eu esteja usando 2, 3 e o 7, o 2, 3 e o 7, olha como deu resultados completamente diferentes. Por que deu toda essa diferença? Por causa do tamanho desse risco.
Esse risco ele está indicando quais são as frações que estão sendo divididas. Esse risco indica quem é a primeira e quem é a segunda. Então fica atento nele, porque ele pode dar aqui, ó, resultados completamente diferentes. Então isso é uma parte da interpretação do problema, beleza? Então agora vamos falar sobre a adição e subtração de frações. Mesma regra para adição, mesma regra para subtração. Primeira coisa que eu vou falar para você. Só sabemos somar ou subtrair frações com denominadores idênticos. Só sei fazer continha de mais e continha de menos com frações se os denominadores foram iguais. E quando não for? Calma aí, pessoal, já vou te ensinar. Então vamos lá. Se eu tiver aqui, por exemplo, 2 terços somados a 7 terços. Os denominadores são iguais? Sei. São. Então eu sei fazer. Denominadores iguais eu copio. Tá? Se os denominadores são iguais, já copiei. E a parte de cima? Só faz a conta normal. 2 mais 7, 9. Então a resposta aqui é 9 terços. Se você quiser, você simplifica, tá? Vai dar 3 sobre 1, que é a mesma coisa que 3. Beleza. Então vamos ver uma subtração. Sem problema nenhum. Vai ser exatamente a mesma coisa. Eu poderia colocar aqui, ó, 4 sétimos menos 5 sétimos. Denominadores são iguais? São. Faz o que então? Denominadores que já são iguais, eu sei resolver. Copia o denominador. E na parte de cima a gente faz a continha normal. 4 menos 5 vai dar menos 1. Então aqui vai dar menos 1 sobre 7. Beleza? Então é assim que a gente faz a soma e a subtração de frações. Os denominadores têm que ser iguais. E se os denominadores forem diferentes? Então é agora que vem a dica principal. Se os denominadores forem diferentes, a gente vai fazer o quê? Primeiro, faz o MMC dos denominadores. Então a gente vai pegar esses dois denominadores que são diferentes e a gente vai fazer o mínimo múltiplo comum deles, tá? A gente vai fazer esse mínimo múltiplo comum com qual objetivo? De pegar esses dois caras que são diferentes e transformá-los em coisas iguais. Porque se for igual, eu já sei resolver. Então perceba que novamente a gente está usando o mesmo truque de pegar algo que eu não sei resolver e transformar em algo que eu sei resolver, tá? Então a gente faz o MMC dos denominadores. Depois disso, o próximo passo é divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então essa é a regrinha que você vai precisar decorar. Então vamos lá para exemplos. Vamos pegar aqui, por exemplo, 2 oitavos mais 3 sobre 12. 8 e 12 são iguais? Não. Os denominadores são iguais? Não. Então, eu vou pegar esses dois denominadores que não são iguais, vou trazer eles aqui para o cantinho, vou conversar com eles. Vou fazer um MMC deles. Então, só aproveita aí, bônus da aula de hoje, como fazer o MMC. O mínimo múltiplo comum de dois números, aqui no caso é 8 e 12. Começa sempre dividindo pelo menor número possível. Aqui a gente vai colocar uma sequência de números inteiros, tá, pessoal? Que a gente vai analisar a divisibilidade dos números. Se a gente vai analisar a divisibilidade de números, não faz sentido usarmos vírgulas, tá? Porque se pode dar resultado com vírgula, todos os números são divisíveis por qualquer número, tá? Então a gente vai usar números inteiros. Dos números inteiros, dividir por 0 é proibido, dividir por 1 não muda nada. Então a gente começa dividindo por 2, tá? Quando algum deles for par, é possível dividir por 2. Então aqui, na hora de você fazer o MMC, é um momento no qual pode te ajudar você saber critérios de divisibilidade, beleza? Se alguma pessoa deixar aqui um comentário dizendo eu quero um vídeo sobre critérios de divisibilidade, eu gravo aqui um vídeo sobre os principais critérios de divisibilidade que de fato você usa na prática, tá? Porque tem alguns critérios que no contexto aí de vestibular, Enem, concursos, não se usa, tá?
Então, o critério da divisibilidade por 2 é o seguinte, todo número par é divisível por 2. Então, tem número par, dá para dividir por 2. 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. Ainda tem par? Ainda dá para dividir por 2. Enquanto houver número par, eu vou continuar dividindo por 2. Se o 3 não deu para dividir por 2, copia, sem problemas. Tá? Alguém aqui é par? O 1 não é par, o 3 também não é par. Então, depois do 2, a gente aumenta uma unidade. A gente vai para o próximo número, que no caso é o 3. Tá? Então, aqui a gente vai aumentando os números na sequência dos números primos. Tá? Se você não usar números primos, vai dar errado? Não. Pode usar, você só vai perder tempo. Então, se você precisa ganhar tempo, você quer ficar ligeiro, aqui a gente vai colocar uma sequência de números primos. Tá? Desde que aquele número primo seja divisor de algum dos dois. 1 dá para dividir por 3? Não, copia. 3 dá para dividir por 3? Sim, vai dar 1. Fim do MMC. Pego esses caras todos aqui e multiplico. 2 vezes 2 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, o MMC de 8 e 12 vai dar 24. Então, eu passo um traço aqui, coloco 24. E agora vai vir a segunda parte da regra. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 24 dividido por 8. Então, vamos lá. 24 dividido por 8. Divide pelo de baixo. 24 dividido por 8 vai dar 3. Esse 3, que é o resultado da divisão, deve ser multiplicado pelo de cima. Tá vendo aqui a regrinha? Ó? Divide pelo de baixo. Aqui, ó. Divide pelo de baixo. E depois o resultado dessa divisão multiplica pelo de cima. 24 dividido por 8 vai dar 3. 3 vezes 2 vai dar 6. Anota aqui. 24 divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 24 dividido por 8 vai dar... Ixi, não, esse lado eu já fiz. Desculpa, vamos por outro aqui. Agora é 24 divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 24 dividido por 12 vai dar 2. Esse 2 vai ser multiplicado pelo de cima, tá? Então, lembre-se da regra. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 24 dividido por 12 deu 2. Esse resultado da divisão, que é o 2, eu vou multiplicar em cima. 2 vezes 3 vai dar 6. Então, esse 6 a gente pega e coloca aqui embaixo. Então, perceba o que está acontecendo. Nós estamos usando frações equivalentes para escrever as frações com denominadores iguais. Então, o que são frações equivalentes? São duas frações que podem até usar números diferentes, mas que representam uma mesma quantidade. Então, se a gente olha aqui, por exemplo, 2 sobre 8 é uma fração equivalente a 6 sobre 24. São duas frações que representam a mesma quantidade. Então, já que elas representam a mesma quantidade, onde eu usaria uma, eu posso usar a outra. Então, onde eu usaria 2 sobre 8, eu posso usar 6 sobre 24. Troca. Da mesma maneira aqui, esta fração 3 sobre 12 é uma fração equivalente a 6 sobre 24. Então, se elas são equivalentes, elas representam a mesma quantidade, eu estou trocando o 3 sobre 12 pelo 6 sobre 24. Qual é a vantagem de fazer essa troca? A vantagem é que, fazendo essa troca, nós temos duas frações com o mesmo denominador. Denominador 24 aqui, denominador 24 aqui. Nem precisa escrever duas vezes. Escrevendo uma vez só já representa ambos. Então, agora a gente aplica a regrinha que a gente acabou de ver. Só fazer a continha em cima. 6 mais 6 vai dar 12. E o 24 aqui copia. Beleza? Então, vou aplicar exatamente essa mesma ideia. Agora para uma continha de menos, só para os nossos exemplos aí ficarem completos. Beleza? Então, vamos fazer aqui uma subtração de frações com os denominadores diferentes. Vamos pensar aqui uma fração. Eu vou pensar aqui, por exemplo, 1 terço menos 2 18avos. Pego esses dois denominadores, que é o 3 e o 18, trago para cá, faço o MMC, começo dividindo por 2. O 3 não dá para dividir por 2, por isso eu copio. 18 por 2 vai dar 9. Ninguém mais aqui é par, não dá mais para dividir por 2. Aumenta para o próximo número primo, que é o 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. 9 dividido por 3 vai dar 3. Só para, pessoal, quando for tudo 1 aqui embaixo, tá? Enquanto não for 1, a gente continua repetindo o processo. Agora, ambos são 1, acabou. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então, o MMC do 3 e do 18 é o próprio 18. Anota aqui. E agora faz o quê? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 18 dividido por 3 vai dar 6. 6 vezes 1 vai dar 6.
Então, novamente, a mesma ideia. Pega esse número, pega o resultado do MMC, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Pessoal, minha experiência de professor é nessa etapa que a galera erra essa matéria, tá? Coloca bastante atenção aqui, ó. 18 dividido por 3, 6. 6 vezes 1, 6. 18 dividido por 18 dá 1. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Então, chegamos nas nossas frações com denominadores iguais. É só fazer a continha em cima. 6 menos 2 dá 4. E a parte de baixo, copia. Tá? Se quiser, dá para simplificar aí, vai dar 2 nonos, tá? Mas essa questão de simplificar frações a gente aborda em um outro vídeo. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Deixem comentários aí de vídeos que vocês gostariam que pode ajudar vocês. Encaminhe esse vídeo para os colegas que você sabe que precisa aprender essa matéria. É um prazer ajudar vocês. Contem comigo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.